Se você é cristão e não busca os dons espirituais, eu sinto muito te dizer, mas você é egoísta. Porque você tem usado suas orações somente para abençoar a si mesmo e a sua família. Mas nós somos a igreja do Senhor. E é uma ordenança bíblica buscá-los. Em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo vai nos dizer: segui o amor e buscai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. No texto anterior a esse, ele vai discorrer sobre a igreja ser o corpo de Cristo e sobre como esse corpo não funcionaria caso um dos membros não estivesse funcionando também. Cada membro é importante e tem o seu valor. Sem um dos membros, por mais pequeno que seja, todo o resto do corpo não funciona adequadamente. Ele basicamente está nos dizendo que nós, como igreja, precisamos uns dos outros. E eu não consigo compreender por que no Brasil tem cerca de 3, 4 igrejas a cada quarteirão. Todas elas são bem vazias, têm menos de 10 membros, mas elas não são capazes de se juntar e participar da mesma fé, sendo que servem ao mesmo Deus. Você vê o quão problemático isso é? É uma pregando um tipo diferente de doutrina e disputando contra a outra, sobre quem entende mais sobre teologia. Eu nem quero imaginar os pensamentos de Deus quanto a isso. Mas hoje eu tenho um recado para a Igreja do Senhor. O reino de Deus é um reino de poder, e ele já veio. Mas a igreja da última hora não está buscando seu poder, e as almas estão morrendo. Até mesmo os feiticeiros consultam os seus espíritos e descobrem coisas, curam, fazem milagres, e a igreja não está fazendo nada, nem ao menos se preocupando em buscar por isso. Os dons são para servir, e ao invés de servir, estão apenas criando mais e mais divisões, mais e mais páginas na internet para chicotear umas às outras. Eu não entendo qual é o sentido disso, e sinceramente, se você assiste esse tipo de conteúdo, você é um alienado. Eu sou fruto de alguém que um dia buscou, pagou o preço pelo dom de profetizar. Eu estaria literalmente morta se essa pessoa não tivesse buscado o dom. Eu não tô dizendo que Deus me salvou por conta da pessoa, mas eu quero que você entenda o contexto aqui da importância de profetizar. Paulo disse que todos da igreja deveriam profetizar, porque é justamente assim que a igreja não se corrompe. Deus, desde o Antigo Testamento, levantou seus profetas para mandar seus recados, para edificar, para consolar e para exortar, e Deus não muda. Quem mudou foi seu povo. Mas até mesmo os profetas que existem atualmente têm se calado dentro da igreja, porque todo mundo faz chacota na internet sobre profecia. Ah, olha aquele profeta que só fala o óbvio. Olha isso, olha aquilo. Isso não deveria ser engraçado pra você, porque você está literalmente rindo de um dom de Deus. E se teu coração é tão duro que se alguém te falar algo na simplicidade, isso te ofende, você precisa consultar o seu próprio coração sobre o tipo de cristão que você é. E não vem me dar desculpinha que existem falsos profetas. Sempre existiram falsos profetas. Se você ler a Bíblia, você vai descobrir isso e não vai ficar tão chocado assim. Isso não é para ser o foco. O foco é que se o diabo tem que copiar algo que Deus faz, é porque se algo é realmente muito bom e ele precisa ter continuidade. E você não precisa ter um chamado para um ministério profético para profetizar, porque o profetizar é para todos. E sinceramente, se você ama o seu próximo, você deveria buscar o dom de profetizar, porque você pode estar na rua e ser usado por Deus para mudar a história de alguém. Eu não tô falando que Deus depende de você. Se ele quiser, ele usa uma jumenta, ele usa um cachorro, ele faz o que ele quiser. Porém, os dons nos ajudam, inclusive, a ter uma comunhão maior com ele, a ouvir melhor a sua voz. Isso é fazer a diferença, isso é ser a luz do mundo. Você não precisa estar num púlpito para servir e amar as pessoas, você pode buscar o dom de cura e ir no hospital visitar os enfermos. É só pedir o dom, só pedir a fé, Deus faz. Paulo não fala somente pra gente buscar, mas tem a importância de desenvolver esses dons. Paulo nos diz para abundar nos dons. Conheço uma pessoa que se entrega tanto à vida de intercessão que quando ela impõe a mão e ora sobre mim, saem palavras como fogo da boca dela, e cada palavra, vírgula e pontuação que eu falo com Deus no meu secreto, durante a oração que ela faz em mim, é revelada a ela. E ela nem faz ideia da profundidade que as orações dela têm. Mas é assim que o Espírito flui, quando nós zelamos pelo que Deus confiou a nós. Depois que eu comecei a gravar os vídeos pro canal, eu comecei a receber muito mais palavras reveladas do que em qualquer outro momento da minha fé. Eu tava com tanto conhecimento acumulado, parecia que eu ia explodir, mas eu não tava fazendo nada com o meu conhecimento. Por isso que eu falo em outro vídeo sobre a parábola dos talentos. Quanto mais você dá, mais você tem. Não seja egoísta. A lógica do evangelho é contrária à lógica do mundo, que você não quer que o outro tenha mais que você. Aqui, meu filho, você dá mais, você tem mais, você recebe, você superabunda naquilo.
E você tem que desejar no teu coração que todos os irmãos na fé tenham a mesma revelação da glória de Deus que você tem. E eu nem tô colocando em pauta pregar o evangelho, porque isso é literalmente o mínimo que cada cristão tem que fazer. Se você não tá pregando o evangelho, meu Deus, comece a pregar agora. Comece a pedir a Deus, ele vai colocar pessoas no seu caminho. E eu digo isso porque aconteceu comigo. Ele começa a colocar, as almas tão sedentas, você nem faz ideia, você fica aí morrendo de vergonha, quando na verdade todo mundo quer te ouvir. E quando você abre a boca pra falar uma palavra, ler um versículo, por mais simples que pareça pra você, a pessoa morre chorando. Foi num dia que eu tive uma experiência assim, que eu despertei e fiquei, nossa, eu não vou mais ficar com medo, eu vou falar pra todo mundo sobre o amor de Jesus. Você sabia que Ezequiel foi um profeta que via a glória de Deus constantemente, certo? Mas isso era porque ele temia muito o Senhor. E sabe o que o Senhor falou pra ele? Que se ele não avisasse o ímpio do seu mau caminho, o sangue do ímpio estaria sobre ele. Ele seria o responsável, inclusive sobre o justo. Se ele não corrigisse o justo do seu pecado, a conta da alma dele também cairia para ele. E a nossa geração simplesmente não teme a Deus, até porque o Brasil é um país com um dos maiores números de cristãos, mas é um dos países mais corruptos também. A conta não tá fechando, porque os cristãos do Brasil estão focados na prosperidade e nas coisas que o mundo tem para nos oferecer. Eu mesma tava ignorando o meu chamado aqui na internet, porque eu nunca me imaginei como uma pessoa que fosse ter um YouTube, e eu comecei a enrolar, eu comecei a fingir que não era comigo aquele sentimento de que eu deveria postar vídeos. Aí eu enrolei tanto que o Senhor foi lá e me fechou todas as portas, ele me deixou sem escolha e pediu para eu largar o meu emprego, para que eu tomasse vergonha na cara, sentasse e escutasse o que ele de fato tinha para mim e que eu deveria fazer, porque ele me salvou. Vocês podem ver de onde ele me tirou. Isso aqui não é trabalho, não é penoso, não é doloroso. Isso aqui é o mínimo e nunca vai se comparar ao tamanho das coisas que Deus tem feito pela minha vida. O problema é também que você não sabe quem você é em Cristo. Você não sabe 1% da autoridade que você tem. Deixa eu te contar uma coisa. O crente mais fraco e inconstante na fé que existe na terra, se ele clamar pelo nome de Jesus, ele será respondido e ele será recebido com amor, com misericórdia. Então não fica pensando, mas eu ainda tenho que vencer isso, eu ainda tenho que aquilo. Você só tem que ter um coração disposto a servir. Se a gente é cristão, não tá servindo, a gente tá fazendo o quê? A gente tá pedindo bênção, cura, mas era pra gente tá curando também. Deus vai te curar pra quê? Se você não vai usar uma plataforma da internet, você nem precisa mais largar tudo e viajar o mundo hoje em dia. Você pode contar pra todo mundo a cura que ele te deu, mas você não faz isso. Você não quer ser um instrumento pra curar outras pessoas. Eu ouvi uma história de um crente desviado que ele se encontrou numa situação em que pediram pra ele expulsar um demônio. E ele tava nem aí pra Deus, tava desviado há anos. Mas ele orou ao Senhor e falou, Deus, se tu não me envergonhar, se eu expulsar ele no teu nome, eu volto pra tua presença. E ele foi lá e expulsou o demônio. Então, não fica criando um monte de ais pra deixar de fazer. O poder é do Senhor, não é nosso. E você pode muito bem ir no hospital, orar pela cura dos enfermos. Deus deixou pra nós instrumentos nas nossas mãos pra curar pessoas de câncer. E o que a gente tá fazendo? Eu quero que você enxergue isso muito além da religião. Você pode visitar pessoas, você pode orar pelo seu amigo que tem depressão e curar ele. Mas a gente não tem servido a Deus como a gente deveria. Eu te convido a buscar servir a Deus. Busca profetizar, busca os dons, busca o batismo no Espírito Santo. Eu vou deixar uma chave no final desse vídeo para você aplicar na sua vida. Quer aplicar, aplica. Não quer aplicar, não aplica. Mas eu oro todos os dias para eu andar na dimensão da fé e para o Espírito da fé operar na minha vida. Porque eu não quero mais andar por esse mundo com os meus olhos naturais. Eu quero estar conectada com os céus e se houver uma oportunidade em qualquer lugar, na fila de um restaurante que seja, para eu glorificar o nome de Jesus, eu quero aproveitar essa oportunidade e você deveria querer o mesmo, porque nós somos chamados para isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Deixe o like, se inscreva e se puder compartilha também para que nós possamos alcançar mais pessoas e aproximá-las de Cristo.